Boa noite, pessoal, bem-vindos. Mais uma quarta-feira de leitura. E, para iniciarmos, vou pedir para a nossa amiga Cláudia fazer uma prece para a gente. Boa noite. Então, vamos nos acalmando, né? Depois de um passe que a gente recebeu também. Vamos acalmando o nosso coração, para que essa leitura seja de muito conhecimento, que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Refletindo cada momento aí da leitura. E pedindo para que os nossos espíritos de luz, que já estão aqui, né, possam nos ajudar na compreensão. Então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, estamos indo para o 6º capítulo, o serviço de iluminação. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente, pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam-se em lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação, agitando-se e aproximando-se, como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas, e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estavam nos libertando. Subitamente tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados, como se estivessem esfaimados. Nesse começo, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar, atirando a Travou, né? com habilidade. Travou. Aqui também travou. O monturo fétido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética. Também? Vocês lembram onde parou? Parou no Oscar, atirando com habilidade sobre o monturo fétido. Fétido, tá. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética
irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Fora a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo minhas interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso mesmo deformaram psiquicamente o perispírito, que após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontram. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que normalmente a ocorrência é individual, no entanto, porque constituía um grupo aselvajado que laborava em conjunto. O fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários, imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam recambiados às reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser, que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, nas esperanças de felicidades que sobram no mar encapelado das paixões. Olha que interessante isso daqui, vamos fazer um parêntese. O espírito, ele carrega uma energia tão densa da maldade prazerosa, a pessoa que faz a maldade por prazer, que moldou o perispírito, né, com formas animalescas, formas brutais, e da mesma forma, nós também assim podemos plasmar o nosso perispírito de acordo com as nossas posturas, emoções, vibrações, né? Então, hoje, mediante ao que a gente sente, ao que a gente fala, aos nossos atos, né, a nossa verdade, nós também estamos plasmando um perispírito, né? De repente, podemos não enxergar, mas o nosso perispírito pode estar muito bem, né, ou ainda com algumas necessidades de ajustes. Aí, nós sabemos, né, nós temos essa delicadeza de sentir a quantas andam a nossa plasmagem perispiritual, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Sobre a postura do ser humano a ponto de deformar o espírito, o perispírito? A gente teve uma aula, né, que Sim. fala Uhum. isso. Não são poucos no campo das comunicações na Terra os decantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas que os submetem ao talante das suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados, cada vez mais, à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas,
pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Aqui, quando fala no corpo somático, está ligado ao emocional, né? A questão do psíquico. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade, constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção, por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta, a contribuição da responsabilidade do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Esta tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Nossa, quanta informação, hein? O que vocês me falam sobre isso que a gente acabou de ler? Algum comentário? Nós que temos filhos adolescentes e ainda criança, adolescentes eu já não mais, né? Já passou, já está na fase adulta. Mas a mãe sempre vê o filho ainda por ser educado, né? Ainda tem coisas para a gente ensinar. E em vários momentos deste processo educacional, algumas de nós devem ter escutado que somos caretas, que é para relaxar, né? Que eles se viram, eles já são grandes, eles escolhem a vida deles, se eles errarem, o problema é deles. Essa retórica eu escutei muito, né? Acho, alguns de vocês também devem ter escutado sobre isso, das nossas posturas de manter família, de manter respeito, não de cercear o filho, de deixar ele debaixo da nossa asa e não deixar ele para o mundo, não é isso, mas é conduzir da forma como a gente achou que era certa, e não como o mundo estava ditando que era certo, né? Querem falar a respeito? Sim, eu. Mas eu Pode acho falar, que Carol. isso vai ser para sempre, é coisa de mãe mesmo. A gente vai puxar a orelha sempre, É. não vai mudar. Sempre que acontecer alguma coisa, a gente vai falar e eles também vão recorrer a nós, até para Sim, pedir conselho. Então é uma troca, eu acho, né? A gente aprende e eles aprendem também. Acho que é para sempre. é verdade, Carol, você trouxe um ponto interessante, eles também nos ensinam, né? Porque são espíritos que também têm a sua bagagem, têm o seu conhecimento, em dado momento, às vezes uma postura, uma palavra, eles nos chamam a atenção para algo que a gente ainda não tinha aprendido, não tinha vivenciado. Foi um bom ponto que você trouxe. Então, vamos continuar. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível.
Vocês já ouviram falar sobre essa questão dos relâmpagos? Que o relâmpago, ele vem como um corte de energia densa. Então, eles são bons porque eles quebram aquela camada pesada para que ela seja diluída e seja limpa. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Então, um bom tempo atrás eu já escutei sobre isso, então quando chovia, começava a relampejar, né, que fala, eu falava, nossa, que bênção, que maravilha, que limpe tudo, que quebre, né, que dissolva, porque é o que a Terra às vezes precisa, né, desses baques. Turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e de meninos que serviam de mascotes aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica, e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e macomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral, dos jogos dos desejos ínfrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos, extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico em razão de cada pessoa ser única e especial. Seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Arduz suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando, vez por outra, a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente,
No círculo de aflições destacou-se uma mulher de olhar esgazeado, que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava já afônica pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma, quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de roldão, com os coqueiros e outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata, e logo despertou, agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Agora, vocês imaginem esse desencarne na mente destas pessoas que estavam lá, eles se repetiam, se repetiam, se repetiam. Imagina a agonia da alma, é como se fosse um suicídio, que o suicídio ele vai repetindo, né? A dor, e a dor não passa, porque ele infringiu contra ele. Então, é praticamente igual, só que não, eles foram arrebatados da vida, né? Então, você vê a atmosfera densa, a energia pesada. Travou? Travou? Já voltou. Então, pode imaginar a necessidade de muita oração a ser feita, por isso que o Abdul não parava de rezar, né? Porque quanto mais rezava-se, mais precisava-se dessa reza. E passou uma coisa na cabeça, Diga. acho que não tinha parado para pensar ainda nisso. Será que será que isso acontece com a grande maioria, quando a gente desencarna e a gente não tem noção? Eu acho que precisa ter, né, um grande adiantamento, né, de consciência para a gente poder ter real noção do que está acontecendo. Porque tem tanta coisa envolvida, né? Não digo só nessa situação de catástrofe, porque aí já é óbvio, essa energia densa, os vampiros e tudo mais que acontece, né, nesse momento, realmente deve deixar um cenário muito mais perturbador e muito menos consciência você vai ter do que está acontecendo, né? Porque enquanto estamos encarnados, nós não estamos vendo isso tudo existe, mas a gente não está vendo. Então, acho que isso tira um pouco a gente do norte e a gente fica meio perdido mesmo na situação. Mas, e me passou isso pela cabeça, porque eu acho que pela questão de evolução e de consciência, até quando tem desencarnes, vamos dizer assim, mais normais, por doença, uma coisa mais simples para se imaginar do que essa situação, quanto tempo será que a gente leva para isso? Né, para ter a consciência que a gente desencarnou. Porque a realidade fica tão... nem sei se ela fica tão distante do que, na verdade, ela é, porque a gente já ouviu vários relatos de que o espírito fica próximo à família e as pessoas não o veem, ele começa a entrar em desespero, né? Então, parece que as coisas continuam permeadas entre os dois mundos e não se tem a consciência disso. Fiquei pensando nisso, Assim, como será? Eu acho, pelo que a gente tem estudado, há um processo de preparação, não das tragédias, né? As Sim. tragédias, elas não são anunciadas, porque assim deve ser. Mas eu acho, assim, como você falou, de uma forma normal, nós somos visitados, nós somos auxiliados, meio que nós vamos sendo preparados para isso. Mesmo se a gente não tenha o conhecimento. Né? Porque se estamos doentes, em fase terminal, meio que a gente está sendo preparado, ou se de repente a gente está
do nada, um acidente, a gente sabe que acidentes assim, a espiritualidade já está lá esperando para poder nos resgatar. Então, acho que são vários casos particulares, né? Não dá para a gente colocar tudo Cada um de uma forma, na né? mesma caixinha, Uhum. né? Pode falar, Cláudia. Então, completando aí, né, que também é uma dúvida também. Dizem que a gente tem, dizem não, né? A gente já estudou sobre isso, que a gente tem a ajuda dos espíritos que vêm nos auxiliar no desencarne, né? Eu acredito, e vocês melhor do que eu devem saber, que eles, além dessa preparação, que eu acho que o espírito, sem a nossa consciência, né, antes, deve fazer essa preparação para o desencarne, eu acho que no dia ali, o espírito, claro, vai ficar meio perdido, né, como a Alessandra falou, né, entre o mundo, a vida terrena e a outra dimensão, mas eu acho que eles estão ali auxiliando para que a gente não se perca, né, para esse caminho. Claro que quando a pessoa está muito doente, e a gente também sabe que vai para aquele hospital, e aí a pessoa só acorda lá. Mas nesses casos de tragédia, ou de que a pessoa, né, não estava esperando, eu acho que existe aí esses espíritos de luz para nos ajudar justamente para isso, né? Porque veja, essa moça, ele diz aí que rapidamente ela já, né, após o desencarne, ela rapidamente já se ateve ali ao local e ficou perdida com a situação. Então, você vê que foi uma coisa quase que imediata, né? Sim. Mas ela não sabia que ela tinha desencarnado. Não, ela não tem noção. Ela simplesmente levando. Por quê? Porque a situação que ocorreu, quando ela viu, né? Eles devem ter visto toda aquela balbúrdia, aquela onda, aquela né, comoção toda. Então, para ela está ainda na questão de sobrevivência, deixa eu salvar, né? Sim. Ela não tem ideia de que ela desencarnou. Então, Mas o espírito logo aí saiu do corpo, né? Teve aquela coisa grosseira, saiu do corpo e o espírito continuou como se nada tivesse acontecido, né? É que eu acho que nesse caso é um cenário de guerra, né? Então, aí a pessoa, né, nem acho que os espíritos de luz não conseguem também tá ali o tempo todo, mas precisa de muita ajuda, né? Então, eu foi acho que abrupto, né? Foi uma coisa, foi algo extremamente, foi trágico. Então, o impacto, a desconexão do espírito com a matéria, ela é muito rápida. Né? Pode falar, Silvinha. Eu tô com uma dúvida, né? Que a gente tá falando desses desencarnes abruptos, assim, que você não espera, né? Que nem vocês têm acompanhado as notícias aqui, no tornado que teve aqui no Paraná, eles tiveram 6 mortes, né? Sim. Dentre elas, uma em especial me chamou a atenção, que foi a menina de 14 anos, que a mãe dela teve que ir até o hospital, isso eu vendo na reportagem, a própria mãe falando, e ela estava com diversas partes do corpo, os ossos quebrados, né? Eu fico pensando, hoje, assim, que é um caso recente, será que ela entende que ela desencarnou? Então, Silvinha, é algo que a gente só consegue conceber havendo um histórico. Essa família, essa menina tinha fé, era uma família de fé, uma família que professava as questões da moralidade, da civilidade. Segundo eu vendo as reportagens, né, que apareceu, ela estava... A última mensagem que ela mandou para o pai dela, que foi um pouco antes do tornado passar na cidade, ela estava combinando o almoço do sábado, que ela ia fazer a crisma no sábado pela manhã. Tá.
Então já temos um histórico, era uma menina de fé, uma menina que frequentava uma religião, uma igreja. Então, esse espírito, de alguma forma, ele foi preparado para passar por isso, né? Porque tem idade, 14 anos, chama muita atenção esse caso dessa garota, pela idade pouca, né? Então, além disso, ela teve que ser, ela deve ter sido auxiliada para não receber essas vibrações da comoção, da dor e da tristeza, prejudicando ela ainda mais. É aquilo que a gente conversou um dia, quando pessoas famosas desencarnam, a espiritualidade coloca eles em estado letárgico, tão intenso, porque toda a estrutura que formam em relação ao que fazem, machuca o espírito desencarnante, né? Isso eu sei com uma história que eu ouvi do Senna. E isso também seria relativamente que nem o caso daquela cantora que caiu do... Sim, a Marília Mendonça. Michael Jackson, todos eles que têm o apelo popular extremamente grande, por mais que haja uma comoção de tristeza, atrapalha o espírito que está em desenlace. Então, provavelmente, essa garotinha, que eu também acredito que deve ter sido preparada e tirada do espírito do corpo antes de tudo isso, para que ela não sofresse. Então, as leis divinas são perfeitas. A gente tentando entender Deus que é complicado. Né? Eu fico me perguntando também, Silvana, que nem assim, a gente entende, eu me digo iniciante espírita, né? Uhum. A lei da causa e efeito. Sim. Né? Porque nesse tornado que teve aqui no meu estado, foram 6 mortes. Sim. Né? A causa e efeito, o desencarne dessas 6 pessoas, fora 13 mil pessoas que ficaram sem moradia, perderam tudo, né? Como é que eu posso me expor? Uma programação. Uma programação. Antes, né? Eles têm que passar por isso para resgatar alguma coisa. Não é só resgate da população, mas resgate da região. A limpeza como eu falei agora dos raios, né? A limpeza da energia parada da região, que foi... engraçado que hoje eu vi uma palestra sobre isso, eu até mandei para a Cláudia, que eles falam que toda a região sul do Brasil tem uma condensação energética de extrema... muito, muito baixo. Então, tudo que acontece, né, em relação muito também à questão de guerras do passado, de posturas de hoje, é um montante, que vem lá de trás até hoje. Então, foi uma reação em cadeia. Ai, gente, eu nasci no Sul. Necessidade dessa limpeza. Eu nasci no Sul, Silvana. Então, mas não é por acaso que nós nascemos ou estamos onde estamos. Porque eu nasci em São Paulo, pode ser que daqui a um tempo eu passe a morar em outro lugar, como assim foi com a Cláudia hoje é de Brasília, mas você nasceu aqui, né, Cláudia, em São Paulo. Então, a vida vai nos direcionar ou nos coloca aonde nós precisamos estar. Não tenho dúvida disso. Ou nos tira do lugar que não devemos. Então, tudo o que acontece, trazendo para a atualidade essa questão do Sul, do Paraná, foi necessário. Então, vocês podem imaginar a condensação energética desta cidade que precisou ser arrasada. Então, quando eu soube que eu vi as imagens, na hora eu fiz uma oração, eu peguei, até passei para um monte de gente, para a gente mandar energia de restauração. Porque é isso que eles precisam, de oração com energia restauradora. Não precisa, assim, nós estamos falando das possibilidades, porque estamos estudando, estamos buscando conhecer, peso e nem criticar. Porque aconteceu lá, eles merecem. Não é isso. Não é crítica nem julgamento. São fatos que nós estamos buscando para conhecimento.
né? É diferente. Alguém quer mais falar? Olha, alguém mais quer falar? A gente termina a leitura. Vamos terminar? Tem só uma página e meia? Pode ser? Pode. Muito obrigada, Silvana. Foi bem esclarecedora Imagina. a dúvida que eu tinha. Imagina. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando-a a acercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se a pouco e pouco, enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispíritico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área, logo ao amanhecer do nosso lado, continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. Nossa, que lindo. Não é? Lindo Eu mesmo. também, essas Ai, gente, mãe colocações é mãe, também. né? É. Eu acho assim, o pai, ele tem uma grande presença na vida do filho, da filha, né? A mãe, como ela trouxe o bebê dentro dela, eu acho que essa ligação do cordão umbilical, eu estou falando como mãe, né? Ela é inquebrantável. Isso não quer dizer que a ligação do pai com o filho também não seja. Então, meninos, falem como pai. Eu não posso dizer como vocês se sentem, mas eu vejo muitos pais que dariam a vida pelos filhos. Né? Então, eu acho que é aquela questão do ser, né? Não do título, é do ser. Por Eu favor, acho pode. que é questão de sangue, né? Não é só sangue. Não é o sangue, é a ligação energética, né? E o amor, quando a gente coloca a pessoa que a gente ama como a pessoa necessitada de auxílio, a gente não vai mais olhar para a gente. Eu vou parar de me olhar porque eu tenho que ajudar. Eu ajudei, eu coloquei no caminho, ok? Eu consigo fazer isso paralelo? Ótimo. Eu não consigo me dividir? Tá bom, então eu vou fazer um para depois fazer outro. Porque tem essas situações, né? Que às vezes as mães são desveladas, mas acabam não se olhando. E às vezes, de certa forma, a gente não está contribuindo, né? Então, é o equilíbrio, é o caminho do meio, é a sensatez. E o amor incondicional não tem medida, né? Que o que estes espíritos estão fazendo aqui, os samaritanos, o amor que eles têm até pelos vampirizadores, porque eles falam deles, eles não falam deles de forma julgadora, eles só estão contando como é, né? Eles também estão preocupados em auxiliá-los. E aí fica uma baita de uma lição para a gente, né?
falar aqui do lado dos pais, né? Por favor. O amor, assim, a gente não tem dúvida que a mulher, talvez por conta da sensibilidade diferente do homem, se aproxima mais dessa questão, né? Mas o homem da mesma forma, né? A gente sente do mesmo jeito, né? E olha, mesmo não tendo tido dos pais, meu pai, por exemplo, então no caso, né, em relação a mim, não era como eu em relação ao meu filho, né? Diferente por conta da diferença das gerações, né? Mas também tem pais daquela geração dele que eram diferentes com os filhos, então também é uma mistura das coisas, né? Do ambiente, da educação, do indivíduo, né? De trazer esse amor, né? Consigo. Então, sempre vai ser o bebê do papai, né? Não tem jeito. Tá com 35 anos lá, mas é o bebê do papai, não tem jeito, né? Então, a gente vai sempre procurar, né? Defender, apoiar, ajudar no que precisar, né? Mas a gente vê que as mães ainda, né, são mais é o cordão, né, senhor? Você É o cordão. aí, assim, cuidou muito, né? Embalou muito, né? Aqueles 9 meses super importantes, né? Que cuida daquela vida, né? Acho que aquilo, aquele dom, né? Sim, sim. Abraça a causa, né? Acho que ali fortalece tudo. A gente só pode ter aquela inveja boa, né? De que está bem protegido, mais ainda, né? Está fazendo melhor que a gente, está ótimo, É né? verdade. É isso mesmo. Sobre essa leitura, o que mais vocês querem falar a respeito? Eu nem vou falar muito, porque ela foi perfeita e bem reflexiva. A leitura teve bastante, durante a leitura teve muita explicação, né? Eu achei isso bem legal. Teve. A riqueza de detalhes, né, que ele passa é uma coisa assim, todo momento faz com que a gente consiga ver. Daí você veja que engraçado, né? Imagina, né? Porque ele falou do desencarne de filhos e era uma coisa que eu ia te chamar no particular, Silvana, para conversar com você sobre isso, porque eu, de uma certa forma, me coloquei no lugar daquela mãe, sabe? Eu acho que todo mundo se colocou, quem viu, quem acompanhou. Eu procuro fazer que nem você fala, não acompanhar, ficar acompanhando o desastre natural. Uhum. Só que como a minha TV de manhã desperta no jornal, estava passando a entrevista dela e eu acabei assistindo. E desde esse momento, eu entrei em oração por essa menina. Porque é uma coisa que me pegou assim, eu não sei se pelo fato de ser mãe também. A minha filha está com 6 anos, mas eu tenho um filho de 26. Né? Então, é uma coisa que leva você a refletir e pega lá no fundo. Então, assim, eu vou até reler esse capítulo de novo, porque eu tenho certeza que eu vou extrair mais coisas de lá ainda. Olha, Silvinha, eu aprendi isso há muito tempo atrás, inclusive até falei para um dos amigos nossos que não consegue participar, que um dia uma pessoa me falou para mim, você não tenha dó das pessoas, porque o sentimento de dó gera uma energia baixa, e você atrapalha, você pode ter compaixão. Então, a pessoa está passando por um momento, qualquer que seja, depende de desastres, o que quer que seja que a gente vê, fala, nossa, que coisa ruim, que coisa triste, né? Emana uma vibração positiva, pede para Nossa Senhora interceder, chama Jesus, coloca na mão de Deus, mas não se liga, não se vincula energeticamente nessa questão, ai, nossa, que dó, porque aí nós trazemos para nós o sentimento que a pessoa está sentindo, e a gente rebaixa a energia da pessoa. E rebaixa a nossa energia mesmo, né? Isso, sabe, Silvana, quando a minha mãe desencarnou há 15 anos atrás, eu fiquei nessa vibração
E foi aonde eu comecei a me aproximar do espiritismo, porque eu sentia que ela não estava bem. E depois eu fui entender o que ela não estava bem, porque eu não sentia saudade. Eu queria ela aqui. Então, tudo que eu ia fazer, mesmo ela desencarnada, era em torno da presença dela aqui, e não tinha mais, né? E a minha mãe, ela passou 18 anos com uma doença que a gente achou que ela ia desencarnar no começo. E ela passou com perfeição. E ela deixou para mim, especificamente para mim, porque sempre gostei de ler, 8 livros do Chico Xavier, sabe? E daí teve um trecho que ele fala, deixa eu ver se eu me recordo, não chores por mim, não me peça por mim, mas ore por mim. E daí eu comecei a frequentar o centro espírita aqui perto da minha casa, que eu comecei a entender que eu não orava para ela estar bem, aonde ela está agora. Eu queria ela aqui comigo. E eu ficava lamentando a partida dela. Então eu estava prejudicando a mim mesma e a ela mesma. Você vê que bom que você, no teu tempo, você foi conduzida para o aprendizado. Porque a espiritualidade faz isso com a gente. Eles nos conduzem, mesmo que sejamos burro empacado, né? Quando o burro empaca, mas nem Jesus Cristo, né? Mas ele vai, ele empurra, ele chama, e quando a gente percebe, a gente desata a andar. E aí, quando desata a andar, não para mais. Porque a gente quer saber, a gente quer conhecer, a gente quer entender. E eu acho isso maravilhoso. Oi, Oswaldo. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Eu pensando aqui, né? Todo mundo está falando aí, inclusive sobre amor de mãe, amor de pai e tudo mais. Eu chego numa conclusão, né? Tentando organizar as ideias aqui. O amor de pai, na verdade, ele não emociona, né? Claro, existem algumas histórias, alguns relatos e tudo mais, tal. Mas, assim, no dia a dia, o amor de pai não emociona. Porque, normalmente, o pai ensina o filho a ser forte, né? É aquela historinha, tal história, né? Da criança tá lá aprendendo a andar, vai com o dedinho na tomada. A mãe vai lá, ai, tira, o pai fala, não, deixa ele tomar um choquinho. Deixa ele tomar um choquinho, ele vai aprender, ele nunca mais vai colocar o dedinho na tomada. Então, na verdade, o amor de pai repugna, na verdade, né? É repugnante o amor de pai, para dizer a verdade, né? Mas o pai está preocupado em realmente tornar o filho forte, independente se seja um menino ou seja uma menina. É claro, cuidando, estando ao lado, estando atrás, sabe? Se acontecer alguma coisa, ele está ali para socorrer, para amparar e tudo mais, né? Minha mãe contava uma história para mim, de uma história de um turco, né? Aí o turco chegava assim, o filho lá em cima lá do muro lá tal, aí o turco falava, vem, pula, papai pega, vem, pode pular. E o filho, não vou pular, tô com medo. Não, papai, confia, papai pega. Quando o moleque se jogou, o pai virou as costas e deixou o moleque se tatelar no chão. Aí o moleque chorando, tal, não sei o quê, ele virou pro moleque no chão e falou, isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém, nem em papai. Olha a lição. Credo, não gostei desse pai. Não, Nem eu. vocês entendem a lição? Não. É para ele ser forte, é para ele não confiar em ninguém, né? Por mais dura que seja, é uma lição, né? Então, assim, não confia em ninguém. A partir daquele momento, com certeza, ele não vai confiar em ninguém, ele vai confiar apenas nele mesmo. Assim, tem uma linha tênue. Um pouco radical demais. Uma linha tênue. Sem dúvida nenhuma. Mas para a gente ilustrar aí a questão do amor do pai, né? Ele está preocupado em transformar o filho em uma pessoa forte, não uma pessoa fraca, né? Mas ele está ali, está amparando, está lá atrás, está por trás ali amparando, está de olho, para que se precisar de alguma coisa, ele está ali para amparar, está ali para ajudar. Né? Então, por exemplo, uma história dessa aí... Depois ele levou para o hospital. Isso, perfeito.
Depois, a história do livro, por exemplo, eu fico pensando comigo. De repente, se tivesse o pai e a filha, às vezes o pai tinha morrido e a filha estava viva. Sim, Entende? Porque ele teria tentado protegê-la e tentado manter a vida dela. Ele ia, mas ia tentar manter. E aí, né? pode ser. Não, você vê, Puta, por que ele foi lutar? Ele foi bobo, né? Poxa, não precisava nada disso. Enfim, né? Mas é a forma de expressar o amor. sim, É diferente. são várias nuances, né? É diferente. Totalmente, não dá para comparar mesmo, não tem como comparar, né? Só isso. E o Dr. Charles White, que é um fofo, né? Vocês estão lembrados de quem é o Dr. Charles White, né? Vocês não lembram do Dr. Charles White? É o fofo que dá as explicações para a gente. Da leitura, né? É, da leitura. Isso. Nos Sim, capítulos sim. anteriores. E do que será que ela está falando? O Ficamos tão Carlos, perdidos com esse pai aí que a gente não lembra do outro. Esse pai gosta aí, E eu lembrei do Dr. Charles, mas eu estava no mudo aqui, eu falando, é do livro. Obviamente, vocês não iam me escutar. Eu até saí da leitura. Não, eu volto para a leitura. Eu sou assim. Eu sou a mediadora sempre. A gente sai, eu trago de volta. A gente sai, eu trago de volta. Vocês podem perceber isso nas aulas, às vezes, né? Essa é a minha função, de certa forma. Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês gostariam de relatar, de comentar da leitura, de falar a respeito? Eu acho muito legal quando cada um de vocês traz um olhar, porque a gente aprende de vários ângulos, né? A gente enxerga de outros prismas, tira um pouco eu sou adepta a tirar cabresto e olhar o todo. É muito legal quando cada um de vocês trazem um ponto de vista, uma história, uma situação, isso é bem legal. Mas o Oswaldo fechou com chave de ouro. Não, que o Oswaldo, ele é polêmico, já perceberam que ele é polêmico, né? Ele gosta de impactar. Ele gosta, ele impacta, não tem problema, a gente vai continuar gostando dele, ele é nosso amigo. Eu também gosto dele. Oswaldo, pode falar, Suzy. Oswaldo vai fazer isso com os filhos dele. Não, peraí, deixa eu completar. Obrigado aí pela colocação, Suzy. Não, eu não faria isso com meu filho, com minha filha, enfim, de jeito nenhum. Mas o dedo na tomada eu já deixei colocar. E ó, posso falar? Menino, né? O menina não, né? Não, minha filha. Você só tem menina, né? Só tem uma menina. Nunca mais colocou o dedinho na tomada. Acabou, é uma vez só. Chorou, levou aquele susto, chorou, fui lá, acudi, tá vendo? Papai falou, não é pra colocar. Você quer colocar? Põe. Vê lá o que acontece. Foi, tomou um tranco, saiu chorando, veio pro meu colo, eu acudi, deixa eu ver, machucou. Tá vendo? O papai falou pra não colocar, tá vendo? Quando o papai falou, não faz, não faça. Nunca mais. Olha, tem uma do café também, mas essa do café, se eu falar, vocês vão me excluir do grupo. É melhor eu não falar. Por favor, senão eu não te dou mais café. Teve um dia que eu entrei na cozinha, a Helena tinha 3 anos. Eu entrei na cozinha, ela estava com um facão na mão. Meu Deus. Nossa Senhora. Eu parei no meio da cozinha, eu respirei. Aí eu não podia assustá-la, né? Aí eu entrei, fui bem devagarzinho. Aí eu parei do lado dela, ela olhou para mim e falou, me mostrou. Falei, nossa, filha, o que você vai fazer com isso? Eu vou cortar pão. Eu só lembrava que eu respirava, porque se eu tentava tirar, ele ia fazer assim, né? Aí eu falei, sabe, um dia a mamãe cortou o dedo com esse facão, eu tive que ir no hospital, eu tomei injeção. Tinha agulha, mamãe? Tinha agulha. Ela soltou o facão. Eu não sei se foi presença de espírito, se tinha espírito comigo, se eu estava possuída, eu não sei. Porque, normalmente, eu ia arrancar o facão da mão dela. Então, olha só, Oswaldo, eu não podia deixar minha filha
tentar se cortar com É facão mesmo. para aprender. Não Cortar um podia. dedo, meu Não, Deus. mas também é demais, né? Aí não dá mesmo, É, né? você entendeu? E Você. tirei, assim, porque ela não- a gaveta era pesada, ela não conseguia. Eu falei, como que diabo que você não ia conseguir abrir essa gaveta? Tirei tudo, óbvio, no mesmo dia, na mesma hora. Não tinha, As só tinha facas papel subiram toalha dentro da todas. gaveta. Só tinha papel toalha, toalha de pano, só tinha toalha, eu tirei tudo. Mas são coisas, eu concordo em relação a ensinar a tomada, né? Você vai levar choque. Eu estou dizendo que é ruim. Você quer fumar? Não faz bem. Você quer se drogar? Você quer beber? Você sabe que o caminho não é esse. Óbvio que a gente não fala assim simplesmente, que a gente conta toda uma história, né? É mais uma preleição do que uma conversa. Não, a gente não faz isso, não fizemos isso com os nossos filhos, mas não podemos dizer não porque não. Isso eu concordo. O não porque não aguça. Eu vou descobrir que esse não porque não, né? E é isso, meus queridos. Muito obrigada por estarem comigo, Boa dessa noite a leitura todos. maravilhosa. Obrigada, Sil. Obrigado a todos. Obrigada a todos mesmo. Obrigada, turma. Até você, viu, Oswaldo? Gratidão. Ai, Tadinho, não ele me levou à Obrigado, noite. Você me entende? Para ficar mais ameno, eu te entendo, Oswaldo, eu te entendo. Obrigado, Silvia. Obrigado. Tchau, Boa gente. noite, turma. Até mais. Boa Boa noite. pessoal. Tchau. gente, Bom boa noite. descanso a Fiquem todos. com Bom final Deus. de semana. Beijo, beijo. Amém. Beijo, Tchau, tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau. Boa tarde, Beijão, com Deus. beijão, tchau, tchau.